demons. Chargers, clean up and clear out. There's money on the horizon. A mensagem aqui é: vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Acontecer de novo o quê? O que vai acontecer de novo? A palavra diz que o Senhor reservou a terra para o dia do grande fogo, o qual no passado ele destruiu com água. E dessa forma, nessa vez, ele vai destruir com fogo. A palavra ensina também, como eu sempre estou frisando e dizendo, que nós estamos vivendo os últimos minutos ou os últimos segundos na face dessa terra. Temos toda a probabilidade de que tudo está preparado. Como eu sempre falei em outros vídeos meus, torno a falar que os atores estão prontos, os holofortes estão acesos e só falta o Senhor Deus Pai falar: toque a trombeta e a coisa aconteça. É assim que eu creio. Por quê? Porque a palavra nos orienta, nos ensina que no final dos tempos coisas ruins, terríveis iriam acontecer. E certa vez os profetas tentaram impedir um outro profeta que estava pregando Jesus. Mas Jesus repreendeu os seus próprios profetas e disse: se esses calarem, porque estavam querendo impedir que o outro pregasse e vice-versa. Mas Jesus disse: se esses calarem, as pedras clamarão. E hoje você pode observar que nós vemos matéria jornalística, nós vemos o povo, o mundo, os Illuminati, os maçons trabalhando para que o mundo não venha a ser destruído, porque eles sabem que o mundo vai ser destruído. Vai acontecer de novo. E com isso eu vou entrar num texto aqui com vocês, para juntamente nós trabalharmos nesse assunto, para que você venha aprender. Ninguém é tão sábio que não possa aprender um pouco mais. E ninguém é tão burro que não possa aprender alguma coisa também, principalmente buscando a presença de Deus, buscando a sabedoria de Deus, buscando na palavra, querendo, desejando conhecer aquilo que já está revelado para nós. O mundo está dormindo no sono da morte. Nós cremos e nós amamos, eu e você. A palavra diz que aqueles que amam a volta do Senhor Jesus Cristo serão bem-aventurados. Se você ama e quer a volta de Jesus, então você é bem alegre. Eu sou bem alegre, nós somos bem alegres, a igreja é bem alegre quando deseja a volta do Senhor Jesus e se completa a justiça do Pai sobre o mundo caído, o mundo devasso, de perdição, de maldade, o qual esse mundo não tem solução, como pregam alguns políticos, pastores que se politizaram, obreiros que se politizaram, pregam que há como resolver a situação deste mundo. Isto é uma mentira, isto é uma falácia. A palavra diz que o mundo jaz do maligno e não tem como consertar. O único conserto que será feito por Deus será destruição. Vão ler as cartas, vão ler lá em Pedro, vão ler Apocalipse, vão ler Mateus 24, que o Senhor vai destruir essa terra. Então essa terra não tem conserto. E diz que depois de toda a conclusão, Deus fará novos céus e nova terra. Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura. E eu creio nela. E do mesmo modo como houve o dilúvio, haverá também o Apocalipse. Mas hoje também se cumpre as Escrituras, porque diz nas Escrituras que chegaria um tempo que as pessoas zombariam. Onde está a volta do Senhor Jesus? Onde está o fim do mundo? Tudo permanece desde quando nossos pais morreram. É assim que muitos estão falando. Muitos estão falando: não pregue sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento, sobre o fim do mundo. Pregue o evangelho da salvação. Como assim? A palavra diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda inspirada para ensinar, corrigir e exortar. Então eu posso usar ela no todo. E não pegar preferência: vou pregar só o evangelho do reino, só bênçãos materiais, só teologia da prosperidade. Eu vou pregar só salvação. Como? Eu vou negligenciar a verdade que existe um céu e um inferno, que existe a volta de Jesus, o juízo final? Como eu posso? Não, talvez você queira, escolha pregar só amor, só bajulação. Mas a palavra diz que cercariam-se de mestres segundo suas próprias cobiças. E assim acontece no dia de hoje. Mas eu trago a mensagem da volta de Jesus. Jesus está voltando. A sua palavra tem se cumprido à risca. E vai acontecer de novo. Vejam bem, eu tenho trazido muito sobre alguns vídeos que eu tenho editado. Eu tenho colocado o Apocalipse, eu tenho colocado
situações e sinais que têm acontecido. E aqui eu quero falar uma coisa que pouco tem se falado nesses dias agora. Até um tempo atrás você falava muito sobre a besta, e muitos ficam até mesmo escarnecendo, dizendo não, como nós já podemos observar, Silas Malafaia e muitos outros profetas dizendo que quando chegar o chip, você pode colocar, tem nada a ver uma coisa com a outra, que o chip não tem nada a ver. Agora um lerdo, um débil mental, grava um troço, bota meu nome, atenção, pastor Silas Malafaia vai falar sobre um chip, atenção, nas redes sociais, o pastor Silas vai falar sobre o chip, que é a besta 666, meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos, isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho, não, sangue de Jesus, eu não quero mais chip, nem de celular. Tecnologia e que isso é bom para nós. Aí eu quero entrar nesse assunto, tem um entre aspas, porque o que vai acontecer de novo vai acontecer para que se cumpra as escrituras, a volta de Jesus e o reino do anticristo, que é um governo político, vai reinar, o qual os cristãos amam e adoram homens nos dias de hoje. Você fala mais de político em defesa de prefeitos, governadores, presidentes, do que falam de Jesus na internet. Vivem como se o mundo fosse mudar e virar um paraíso, e sendo que isso não é a realidade. Se tornam falsos profetas. Todos aqueles que apoiam a política, crendo que haverá uma mudança para melhor, está sendo enganado e está tentando enganar as pessoas, e serão réu de juízo diante do Senhor. Falem a verdade, preguem a verdade do que vai acontecer com esse mundo. A palavra diz que cada dia vai piorar, que cada dia vai intensificar, porque se não se intensificar, que se não chegar como no dia de Sodoma e Gomorra, como no dia de Noé, como na perversão do ser humano, então Jesus não vai voltar. E se Jesus não vai voltar, então é mentira, então eu estou perdendo tempo de pregar as escrituras. Essa é a realidade. Mas esses pastores, esses obreiros que estão aí, que se diz pastor, que se diz obreiro, que se diz não sei o quê, são todos, estão com o mesmo espírito do anticristo sendo enganados. Talvez muitos tenham uma boa intenção, mas não é de intenções que somos salvos, somos de ações corretas e verdadeiras para que possamos alcançar a salvação. A palavra diz que no final dos tempos, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Se possível, e é possível. A palavra diz que a besta, o anticristo, o falso profeta, vai falar tão mansamente, vai propor paz, prosperidade, vai falar coisas boas que vai enganar até mesmo escolhidos do Senhor. Vejam bem, eles são escolhidos do Senhor. Se possível, enganará até mesmo os escolhidos. Talvez vocês sejam escolhidos, mas você está ouvindo a voz do mundo. Vocês estão ouvindo a voz de homens. Vocês estão ouvindo a voz, os ecos de espíritos do anticristo, se envolvendo com a política e até mesmo sendo filho do diabo. Como assim sendo filho do diabo? Sendo mentirosos, porque vocês vão mentir que a terra vai virar uma maravilha. A terra vai virar, se nós colocarmos um presidente lá cristão, 100% crente, o mundo vai virar um paraíso. E não é isso que diz a escritura. Não é verdade. O mundo jaz no maligno. Deus permitiu e colocou esse mundo na mão de Satanás. Leia lá Lucas, capítulo 4, leia todo, e você vai entender sobre isto, o próprio Satanás falando. Então, na verdade, essa escritura tem que se cumprir, e eu e você não podemos mudar essa sentença. Mas aquilo que Jesus mandou nós fazer, isso sim nós devemos fazer. O que Jesus mandou fazer? Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E após você se arrepender, se converter, aí ele disse para aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que diziam ser seus seguidores, ele disse, agora ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Essa é a mensagem. E ele disse mais, para não deixar em vazio, para que você possa compreender que nós não estaríamos sendo amados pelo mundo, cortejados pelo mundo, fretados pelo mundo no sentido de nos amar. Porque ele disse, vós sereis odiados e perseguidos por causa do meu nome. Mas hoje, se você observar, veja bem que a igreja, como no passado, tinha aliança desde o tempo de Jesus, dos fariseus, dos falsos profetas. Eles tinham aliança com o poder político, com os governos de Roma.
Não é diferente hoje. É claro que hoje com mais intensidade, porque hoje nós podemos observar e ver até mesmo maçonaria dentro das casas de oração. Pastores maçons que adoram a Baphomet, que adoram o arquiteto, que adora Lúcifer, intermédio do sol, idolatrias. O ecumenismo está instaurado, colocado, implantado, raizado, como um câncer dentro da noiva de Cristo. Talvez você fale, não fale assim da noiva. Falo, porque o próprio Jesus disse que introduziriam lobos. Isso foi os apóstolos que disse. E Jesus disse que no dia do juízo, ele ia separar. Tem bodes no meio das ovelhas, tem joio no meio do trigo. Então eles estão no meio, estão dentro da noiva de Cristo. E dentro da noiva de Cristo tem as imprudentes e as prudentes. Então tem tudo isso num câncer terrível espiritual dentro da casa do Senhor, dentro da casa de oração. Nós vemos as noivas imprudentes que estão ali, conhecem a verdade, até falam que serve, até se esforçam, mas não tem o azeite. E dentro dessa noiva, que tem a prudente e a imprudente, tem os bodes e tem o joio. E isso, diz a palavra, nos esclarece que o Senhor vai tirar o joio e o bode. Vai separar o bode e vai tirar o bode do meio das ovelhas e o joio do meio do trigo. E com isso, então, nós vamos fazer a leitura aqui e continuar neste assunto, para que você venha aprender e venha trazer essa palavra dentro do seu lar, para aqueles que você for colocado por Deus. Deus vai apresentar pessoas, vai colocar pessoas no seu caminho, na sua vida, e você vai então ensinar daquilo que nós vamos aprender e daquilo que eu estou falando aqui, não de mim mesmo, mas daquilo que aprendi pelo Espírito Santo, na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 13, nós vamos fazer a leitura até o 18. Olha só o que diz. A mensagem é: vai acontecer de novo. Apocalipse 13, capítulo 13, verso 11 até 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro. Olha, a besta semelhante a um cordeiro. Vejam bem como ele pode enganar e vai enganar. E falava como um dragão. Tinha semelhança, parecia, mas ele falava fora das escrituras. Falava como Satanás, enganando as pessoas, trazendo um engano. E as pessoas serão enganadas, estão sendo enganadas, principalmente pelo poder político, o qual é o reino do anticristo. Olha, e diz bem assim: e exercia todo o poder da primeira besta e na sua presença, e fez que a terra e os que habitassem adorassem a primeira besta. Esta é a segunda besta, que vai fazer que os outros adorem a segunda besta, cuja chaga mortal foi curada. Continuando, e faz grandes sinais. A besta não é um homem qualquer. Esse homem níquel, esse que o Satanás, o dragão, vai dar poder, não é um homem qualquer. Vai ter poder. Tanto que diz a Escritura que, se possível, vai fazer descer fogo do céu. De maneira que até fogo faz descer do céu a terra. Esse vai se colocar e vai querer ser adorado como Deus, porque esse será poderoso. O próprio diabo vai dar poder para ele. Ele vai, se possível, fazer descer fogo do céu. E o diabo tem essa autoridade que o Senhor está dando aqui. Se você observar e for ler a história de Jó, veja quando Satanás manda fogo do céu e destrói todas as ovelhas de Jó. Aqui, aquele poder que Satanás teve lá para fazer, ele tem e vai transmitir para a besta, o homem. E ele vai fazer descer fogo do céu à terra da vista dos homens. E vai enganar, dizendo: eu sou poderoso, eu tenho poder. E diz a palavra que ele vai blasfemar. Vamos lá. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta. E dizendo aos que habitam na terra, falou a eles que fizesse uma imagem a besta que recebera a ferida de morte. Então aquela besta, que é a primeira besta, morreu e vai ser ressuscitada. E aqui a segunda besta diz que deve se fazer uma imagem da segunda besta, porque essa ressuscitou e agora tem poder, ele é santo. Essa besta, digamos assim, ela vai ressuscitar e ela vai ser beatificada como um Deus, como um santo, como faz a Igreja Católica. E essa besta vai ressuscitar dos mortos depois de muitos dias.
e vai fazer esses sinais e maravilhas. E por ela fazer esses sinais e maravilhas, a segunda besta vai fazer que todos façam uma imagem de escultura, o qual é proibido a idolatria, e que todos venham e adorem a segunda besta, a primeira besta no caso. Olha só: e foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Então a imagem dessa besta, tanto ele existirá como um homem, como uma imagem falará em tempo real, como se fosse um holograma. Vai se apresentar diante da sua casa, diante do seu bairro, diante da sua cidade, enfim, nos ares. Eu não sei, Deus o sabe. Só estou fazendo, digamos assim, uma comparação que possa acontecer. Como vocês podem observar que existem tantas formas de holograma, que pode ser na televisão, como pessoalmente, como nos ares, que nós temos visto aí tantas imagens. E deu o poder que a imagem falasse em tempo real. Hoje você pode fazer videoconferência, hoje você pode fazer imagem de holograma, até mesmo praticamente ao vivo você pode fazer isso. E deu o poder que falasse a imagem e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui está aquela parte que eu disse vai acontecer de novo. Lá em Daniel, Nabucodonosor é a sombra dos dias de hoje, do que aconteceu. O qual era um poder político, monárquico, o qual Deus levantou para que fosse juízo sobre Israel. Juízo sobre todas aquelas nações que não queriam o Senhor. O próprio Deus levantou o Nabucodonosor, lhe deu poder, lhe enriqueceu. Mas também lhe colocou o cajado para assim esmiuçar aqueles que se desviavam da verdade. Vocês não querem o meu governo? Então vocês vão ter um governo do homem. E este governo vai ser da parte do inimigo. E diz a palavra que Nabucodonosor então atuou e comandou sobre todos aqueles reinos com braço de ferro. Chegou ao ponto de criar um ídolo e fazer um decreto para que as pessoas viessem adorar a sua imagem, o seu governo e o seu reino. Sombras do que aconteceu será agora, para agora, no futuro, no dia por vir do amanhã. E aqui diz que todos tinham que adorar ou seriam mortos, Fizesse que todos não adorassem a imagem da besta, fossem mortos. E assim foi também no decreto de Nabucodonosor, quando aquelas pessoas não se dobravam e não adoravam o seu governo, eles eram lançados na fornalha de fogo. Da mesma forma será agora, preste no dia de amanhã a acontecer. No dia de amanhã eu quero dizer figurativo, no futuro. E diz: e faz que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Vai acontecer de novo o mesmo decreto que foi feito lá no passado, no reino de Nabucodonosor, no tempo de Daniel. Assim será nos nossos dias, no dia de amanhã do futuro. E a palavra diz que haverá um decreto. E esse homem vai trazer uma lei que ninguém pode comprar ou vender se não tiver o seu número ou o seu nome. E esse nome e esse número é o número de um homem. Aí vem as especulações daqueles que se acham sábios demais, ou aqueles que, na sua ignorância, até ditam tempos e datas, se tornando um falso profeta. E tem aqueles que distorcem, inventam, criam coisas. Mas eu vejo aqui o meu parecer, não inventando, mas colocando no alinhamento do dia de agora, que assim como foi um decreto no tempo de Nabucodonosor, e era um número, um decreto de dia e data estabelecida para que algo acontecesse. Eu penso da mesma forma que não será diferente nos dias de hoje.
Você pode observar que muitos têm falado em receber o sinal da besta, o chip. É claro que não podemos ser ignorantes que a tecnologia, ela vai contribuir. Ela faz parte, na verdade, do reino do anticristo. Tanto que sem a tecnologia, sem o controle, jamais ele conseguiria controlar o mundo inteiro. Exemplo podemos ter nos nossos documentos. É claro que toda ferramenta, deve ser feita para o uso do bem. Mas nem todos usam para o bem. Sabemos que tem o bem e o mal, e ambos estão trabalhando. Deus desfaz as obras do diabo. O Senhor Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Mas o diabo sempre está fazendo, e o Senhor sempre desfazendo. Essa é a verdade. Que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras das trevas. Bom, nesse contexto, então, como podemos entrar e dizer sobre o chip? Que muitos falam, não, eu vou colocar, pode colocar, como o Silas Malafaia falou, Ed Renekiewicz falou que pode colocar, e outros demais pastores, pode colocar o chip que não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Pode ser que esse sinal e esse chip seja aquilo que eu sempre meditei e sempre tenho buscado ao Senhor entendimento. O que é o número da besta? Qual é o nome da besta? Vocês podem observar que quando nós desejamos um projeto para nosso bairro, ou para a nossa cidade, ou para o nosso país, nós então elegemos um homem. E esse faz a proposta de que vai fazer um projeto. Vai criar um projeto, vai criar uma lei, vai criar uma PL, vai levar até o Congresso, e ali ele vai tentar passar aquela ideia e seja aprovado mediante votação. Então se cria-se um número e se cria um projeto. Se cria uma PL e é ser votado. E se aprovado, se torna lei. Então, na verdade, o número de um homem é o número de um projeto. É o número de uma lei, que ela será votada. Só que não é em âmbito nem municipal, nem estadual e nem nacional. Mas essa lei será votada na ONU. Essa lei, desse novo governo da ordem mundial, ela será votada na ONU. E é o número de um projeto. 666 é número de um projeto. 666 é número de um homem. Um homem vai fazer esse projeto, vai colocar o número lá do seu projeto, vai levar as diretrizes, as pautas, os incisos a ser colocado do que vai ser um homem. É o número de um homem. É o número de um projeto de um homem. E este homem, quem será? Será o anticristo. Ele vai apresentar esse projeto de paz e será aprovado. E todos que não tiver o seu número ou o seu projeto enquadrados, serão o quê? A princípio serão taxados, talvez até mesmo perdendo o direito, como está aqui. Não pode comprar, não pode vender, não pode ser atendido nos médicos, não pode ser atendido nas partes públicas. Filhos não podem estudar. Vocês podem observar hoje que se você não der, por exemplo, as imunidades ao seu filho, que é a VAR, e não pode falar aqui, se você não der, não aplicar aqueles, no seu filho, ele não pode frequentar a escola. E você está passível de ser preso até mesmo. Acho que de 1 a 2 anos de cadeia, se você não der as VAR na criança. É crime. Então eles criminalizam. Eles colocam, da mesma forma vai ser aqui. O decreto do 666, você não pode comprar nem vender. É simplesmente um decreto, simplesmente é uma lei que vai ser criada e aprovada no mundo todo, como foi agora recentemente, foi aprovada a lei da OMS. Eles colocaram que todo o país deveria fazer e deve fazer. Não sair de casa, fechar as portas e acabou. E assim foi feito no mundo todo. O mundo entrou em colapso, tanto financeiro como espiritual, em todos os termos. Isso são ideias do inimigo, ideia da escuridão. Como eu disse, que nós estamos vivendo o maior teste da nossa vida, o maior teste de como será o governo do anticristo, da nova ordem mundial. Aqui não são teorias da conspiração, aqui são verdades ditas mediante a escritura. Esse projeto 666 é o número de um homem, então é o número de um projeto, é o número de uma PL, que será votada e aprovada.
E o que quer dizer com chip? Bom, aí que tá. Aí entra no termo da lei, do decreto, vai entrar então agora, né? Você vai ter que fazer parte da aliança, você vai ter que fazer uma aliança com o governo, não só estadual, municipal ou federal, mas você vai ter que fazer uma aliança com o governo mundial. É uma corrente. Nós fazemos com o prefeito faz com o governador faz com o presidente da República, o Bolsonaro, e o Bolsonaro faz com a nova ordem mundial. E lá está o cabeça. E com isso se implanta toda a ideologia do projeto 66, o qual, intermédio disso, não é só você obedecer, você vai ter que ser e ter o controle. E hoje nós temos a tecnologia. E com isso vem a ideia de você ter o chip implantado. Tem a ideia de você ser aplicado o gel da DARPA, que é o gel, né, de micros, partículas, que torna o teu corpo como se fosse um chip. E pode ser aplicado nele dados. E com isso você terá todos... você terá todo, como diz... você terá toda a prerrogativa de fazer parte desse governo. Então teus dados estarão lá, você assinará os documentos e você fará parte da nova ordem mundial. Se você não tiver esse chip ou esse dispositivo que vão usar em você, que será aplicado, diz bem claramente, ou na mão direita ou na testa, isso a Bíblia não esconde, fala claramente que será aplicado ou na mão direita ou na testa. Há muitos que pregam a ideia da marca da besta, é o sistema espiritual, nada a ver. Esse é um sistema que você vai ter que ter para comprar ou vender, senão você não vai poder. Observe bem nesses dias de pandemia e de epidemia que está sobre o mundo, que se você não tiver com a máscara, você não entra nos mercados. Se você não obedecer às ordens dos prefeitos, governadores no nosso estado brasileiro, você é sujeito a pagar multa e até ir para a cadeia. E muitos foram presos. Vocês observaram em muitas matérias que muitos foram presos por estar na praia, por estar simplesmente numa praça vazia que não tinha ninguém. Isso é um exemplo do que aconteceu no passado com Nabucodonosor, que tinha que prestar adoração e culto àquela imagem. Hoje é a mesma forma, só que estão preparando a humanidade. Se você não se dobrar e obedecer, é a ordem do prefeito, é a ordem do governador, é a ordem do presidente, é a ordem da ordem mundial. Se você não obedecer, então as autoridades vão te levar para a cadeia, você vai pagar multa e você não vai ter acesso àquilo que tem necessidade, como comprar e vender em todo o sentido humano de todas as necessidades que nós temos aqui na terra. Então, na verdade, o número da besta é um projeto, é o número de um homem, é um homem que vai criar essa lei, é um homem que vai colocar todos os parágrafos que ele quer que aconteça, que vai fazer, e todos os países hão de assinar, e todos os habitantes hão de assinar, porque até mesmo diz na escritura em Daniel que nos primeiros 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio, esse governo do anticristo, por causa das pandemias, por causa do caos que está na terra, e por causa de tanta desgraça que vai estar sobre a terra acontecendo, ele vai trazer a solução, ele vai trazer a paz, ele vai trazer a prosperidade. E diz mais em Daniel, que tudo que esse homem, o iníquo, o homem da perdição fizer, ele vai prosperar. Ele vai perseguir os santos e os vencerá. Vejam que aí no conceito bíblico e dentro da escritura, você vê algum servo do Senhor, você pode até ver, mas qual que é a ideia de pregar o evangelho? Crente só vence, crente não perde uma, não é? Porque somos como Davi e não sei o que. Não, Davi teve derrotas, Salomão teve derrotas, Abraão perdeu, teve perdas financeiras, Isaac teve perdas, cristão perde, os apóstolos perderam até mesmo as suas vidas, mas encontraram em Cristo Jesus. Então essa ideia de crentes, de ser cristão triunfalista, como pregam os falsos profetas, não, eu vou vencer, eu vou ganhar e não sei o que, não. Você pode observar que geralmente nós temos perdas. É claro que perdemos e o Senhor nos restitui, nos abençoa.
Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, muitas das vezes, muitos perderam, muitos estão perdendo e muitos vão perder. E no governo do anticristo, aqui diz no Apocalipse que ele fará guerra aos santos e eles vai vencer. É santos, a Bíblia diz, e ele fará guerra aos santos e os vencerá. Então os crentes caem fora da política, vocês vão se danar. Sai do meio dele, povo meu, diz a Escritura. Sai do meio da Babilônia. E vocês estão no meio da Babilônia. Vocês estão passível, fácil, como presa fácil, né? Frágil. Eles vão pegar vocês porque vocês amam político, amam homens, se desvirtuando, se desviando da verdade e voltando para as coisas do mundo. Essa é a verdade. Vai acontecer de novo. Olha só o que diz lá no livro do... no livro de Daniel. Vamos lá. Daniel, capítulo 3. E lembre que o número da besta é o número de um projeto, de um APL que será aprovado, não no nosso país, mas será aprovado na nova ordem mundial, lá na ONU. Lembre-se disso. Exemplo do número de um homem, né? Um senador, ou dos senadores que vão aprovam no seu Senado e se dobram e assinam acordos pela mão do presidente, que é o poder máximo de cada nação. Por exemplo, PL. Olha só de exemplo eu vou colocar aqui a PL, projeto 6197 de 2019. Projeto de lei. Prevê a criação de um Banco Nacional de Reconhecimento Facial e instalação de câmera para reconhecimento facial em locais públicos. Fevereiro 3 de 2020. Essa aqui é uma lei que foi feita em pró a toda a sociedade brasileira, mas que vem sendo implantada no mundo todo. Aqui eles implantaram, fizeram essa lei, né? Foi o senador, autor desse projeto, dessa PL, autor dessa PL, senador senador Assir Gargasques, do PDT, Rio Grande do Norte. Então, esse fez, por exemplo, é uma lei, é o número de um homem, é o projeto de um homem. Assim será o projeto da besta, aquele que eles vão eleger para ser um presidente mundial. Olha só, Daniel capítulo 3, verso 1. E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, ou 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou-se no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores e os conselheiros e os tesoureiros, os juízes e os capitães, e todos os oficiais da província, para que lhe viessem a consagrar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui, exemplo do que vai acontecer com o anticristo. Ele vai fazer a lei, ele vai estar no comando, e ele vai chamar todos, como diz aqui, ele chamou todos os príncipes, todos os presidentes, todos os prefeitos, todos os governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes e capitães. Ele chamou a todos, os seus oficiais, os exércitos todos, para que consagrassem, e eles vão consagrar a imagem da besta, e exigirá adoração, como está em Apocalipse 3. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Consagraram a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor que tinha levantado. E o arauto apregoava em um altar em alta voz: ordena-se a vós, povos. Aqui tinha o pregador, tinha, digamos, o profeta de Nabucodonosor, o pregador, o orador, o falso profeta. Apregoava em alta voz: ordena-se a vós todos os povos. Olha só, ordena a vós todos os povos, nações e línguas. Isso no tempo de Nabucodonosor, que é as sombras que vai acontecer no dia de amanhã. Que quando ouvires o som da buzina, e da flauta, e da harpa, e do sambuca, e do saltério, e da gaita, e do fole, e de todas as espécies de música,
Prostrai-vos, eis, e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Aqui então está pregoando. E essa mesma oratória, essa mesma falácia, essa mesma mentira será pregado pelo anticristo com o falso profeta, numa oratória que vai apresentar planos maravilhosos, mas no final será dor, angústia e morte de condenação eterna para o inferno. 6. E qualquer que não se prostrar, qualquer que se não adorar, e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha do fogo ardente. A palavra diz que muitos serão degolados nas praças, serão fuzilados, assassinados, para que haja temor nos outros e venham obedecer e adorar o anticristo, a besta. Daniel 3, 9 e 11. E responderam, dizendo ao rei, ó rei que vive eternamente, tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, de flauta, de harpa, de sambuca, ou de saltério, ou de gaita, ou de foles, de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse ou adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo. É assim que vai acontecer. Então, na realidade, o número da besta é o número de um projeto, é uma PL que o próprio filho da perdição apresentará um plano de paz, de harmonia, apresentará um plano, digamos assim, infalível, de prosperidade. E como eu disse, nos 3 primeiros anos, 3 anos e meio, ele vai prosperar em tudo que fizer. Mas depois vai começar a vir a sentença do Apocalipse, o qual o Senhor vai derramar sobre todos aqueles que aceitaram o projeto do governo político, do governo mundial. E vai acontecer catástrofes terríveis, igual nós podemos observar e vemos no Apocalipse. Os 7 selos, as 7 trombetas, os ais, enfim, toda aquela situação que nós vemos que vai acontecer no Apocalipse. Então carece eu e você voltar às Escrituras, pregar a verdade e ensinar, e ver que realmente estamos caminhando para os minutos finais, segundos finais dos tempos. Estamos vivendo os últimos segundos na face da terra. Essa é a realidade. Então, eu trago para você essa verdade de Cristo, que talvez muitos tenham por tardia, mas eu não tenho por tardia, nem você deve ter, porque para Deus, como diz na Escritura, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus não há tempos e nem datas. Agora, não podemos ficar fazendo especulações e nem terrorismo, mas falar a verdade daquilo que vai acontecer. Porque aquilo que está nas Escrituras que aconteceu no reinado de Nabucodonosor, o qual está prescrito pela palavra e pelos profetas, por Daniel, são somas do que aconteceu. E Deus não ocultou em segredo, mas nos revela o que foi feito, o que aconteceu e como foi a atitude do Nabucodonosor. Aquele que Deus trouxe sobre juízo sobre aqueles que estavam naquele momento na face da terra. E não será diferente nesse momento de agora, que o anticristo é levantado por Deus. Deus está cumprindo o seu plano, e seu plano vai ser executado. A palavra diz, disse Deus, anuncio o fim desde o princípio, e eu farei toda a minha vontade, e ela vai se cumprir, e ninguém tem o poder para desvirtuar a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Mas com isso nós temos que tirar então lições de entender que o mundo vai se acabar, que haverá o juízo, que o anticristo está à porta, está aí, e Jesus breve voltará e dará recompensa aos seus. Então eu digo para você, não se dobre ao sistema político do mundo, saia do meio da política, saia do meio dela, povo meu, diz a Escritura. Hoje eu fico abismado e entristecido de ver cristãos que se diz cristão, que se diz pastor, que se diz pastora, que se diz evangelista, eles se lançam em fazer defesa de homens políticos que estão envolvidos na maçonaria, no engano, têm familiares, parentes, são dinossauros da política. Estão há 20, 30, 40, 50 anos na política, nunca fizeram nada que agregue a este país. Por quê? Porque na verdade não tem o que fazer. O mundo já é do maligno. O mundo é dominado pelo diabo. O trono de Satanás é as trevas, e o mundo está em trevas. E nós somos a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E nós, se somos a luz, então temos que levar a verdade.
Não pode se esconder um candeeiro lá no alto monte. Não pode esconder uma luz no alto monte. Você é este que faz parte do reino dos céus, que clareia, que ilumina a escuridão, traz a luz onde está a escuridão, as trevas. Então você tem que pregar a verdade, a volta de Cristo, o final dos tempos, que as pessoas vão partir, que elas vão morrer, e elas carecem de ter Jesus Cristo, elas carecem de se apresentar ao Pai em nome de Cristo, elas carecem de ter o advogado Jesus Cristo que salva. Elas carecem de ser lavadas no sangue de Cristo. Elas carecem de ter as vestes novas, lavadas no sangue de Cristo, brancas, senão elas não adentrarão às portas dos céus. Carece de ser pregado, carece de ser ensinado. E essa mensagem eu deixo para você que você venha aprender, e você venha passar para seus filhos, para a sua família, para seus vizinhos, enfim, para que no dia que você se encontre com o Senhor, salvo em Cristo Jesus, lavado no seu sangue, você venha receber o seu galardão por todo o trabalho que você fez, e com amor. Não devemos fazer por dor, por pressão psicológica, não, mas por amor, em crer na verdade. A palavra diz: bem-aventurado aqueles que não viram e crê. Eu não vi, então eu sou bem-aventurado. Você não viu, então você é bem-aventurado. E bem-aventurado quer dizer bem alegre no reino dos céus. E Deus é glorificado quando você leva a verdade, da verdade em Cristo no caminho. Isso é a realidade. Por isso, querido e amado irmãos, nos ajude a compartilhar no mais possível que você puder. Se inscreva em nosso canal, nos ajude. Mais são aqueles que estão no mundo das trevas, e Jesus disse: mais são aqueles que vão para o inferno. Largue a porta da perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta da salvação, estreita é a porta da salvação, e são poucos. Então são poucos os salvos, mas os perdidos são muitos. Mas se eu e você levarmos a verdade do Senhor, pregar para o ímpio, o Senhor não vai requerer o sangue da alma deles. Mesmo que talvez eles tenham você como santarrão, talvez tenham você como legalista, mas não é assim que procede. Viver a verdade, obedecer os ensinamentos, não quer dizer que você é legalista. Você é servo, você é filho, você obedece. Essa é a mensagem que eu deixo ao teu coração, ao teu familiar, ao teu pastorado, ao teu ministério, para que você seja um arauto da verdade, pregador da justiça, pregador da volta de Jesus, pregador que Jesus vai destruir este mundo, pregador que prega contra o pecado, a heresia e a apostasia que está sobre a terra. Essa é a mensagem que eu deixo ao teu coração. Paz e graça, a paz do Senhor a todos, no nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Deus assim